graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos começar agora um novo módulo do nosso curso, que é o poder e a mente. Eu penso que esse assunto é um dos mais negligenciados pela igreja hoje. A igreja de Cristo não tem compreendido, na sua extensa maioria, como o poder de Deus é necessário e está disponível para as nossas vidas hoje. Como nós dependemos desse poder para termos uma vida abundante, desfrutarmos de saúde mental, saúde física, para compreendermos os propósitos de Deus. Nós dependemos do poder dele. É esse poder que liberta, que cura a nossa mente. Jesus disse para os mestres da lei: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Nós vamos ver agora como a Bíblia, o apóstolo Paulo, falava sobre o poder. Vamos ver. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Aos Romanos, Paulo está dizendo que ele levou o Evangelho por meio de palavras, ações e sinais e maravilhas. E dessa forma ele levou os gentios a obedecerem a Deus. Então aos Romanos, Paulo está dizendo que a pregação dele foi por meio de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia é um livro de poder, de maravilhas. A gente vê no Velho Testamento, Moisés tirou o povo do Egito através de maravilhas, de poder. Deus disse para Moisés, ele perguntou: Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Como que eles vão crer que eu sou enviado do Senhor? Então Deus disse: Moisés, joga o seu bordão, coloca o seu bordão no chão. E aí o bordão de Moisés vira uma serpente. Moisés pega o bordão, ele se torna bordão de novo. E aí Deus diz para ele: Moisés, coloque a sua mão por baixo da sua roupa. E Moisés colocou a mão, tirou. E a mão dele estava leprosa. E Deus disse: coloca novamente a mão debaixo da sua veste. Ele colocou e tirou, e a mão dele estava limpa. E aí Deus disse para Moisés assim: se o povo não acreditar em você pelo primeiro sinal, ele vai acreditar por meio do segundo sinal. Se o povo não acreditar nesses dois sinais, você vai lá e vai transformar a água do rio em sangue. Porque se eles não crerem no primeiro e no segundo sinal, eles vão crer no terceiro. Então a gente entende que Deus se manifesta através de sinais de maravilhas. Foi assim com as 10 pragas, com a abertura do Mar Vermelho. Elias também, diante dos profetas de Baal, orou e fogo desceu do céu e queimou o sacrifício. Ali Deus se manifestou ao seu povo. E a gente vê isso no Velho Testamento inteiro. E agora no Novo, Paulo está dizendo que ele pregou os romanos através de sinais. Vamos ver agora aos Coríntios o que Paulo disse. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Bom, está bem claro aqui que aos Coríntios, Paulo levou uma palavra não de sabedoria, de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé de vocês não se baseasse em palavras, em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé tem que estar baseada ou firmada no poder de Deus. E aqui no capítulo 4 ele disse, porque o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. Jesus disse, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São aqueles que creem. Os sinais vão acompanhar. Não era para Paulo somente, mas é para a igreja do Senhor. Quando a igreja compreender isso, esse poder vai restaurar, curar as mentes e os corações. E nós precisamos ouvir isso, conhecer essas verdades. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O poder se manifesta pela fé. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Jesus disse, eu senti que de mim saiu poder. Poder. E curou aquela mulher. Por quê? Ela creu, ela disse, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu ficarei curado. E Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Então a fé manifesta o poder cura. Agora, se a gente não entende essas verdades, a gente não conhece dessas verdades, nós vamos tentar viver pelo racional, pelo intelectual. E aí nós vamos ficar buscando mesmo terapias de homens que não conhecem a Deus, para curar o povo de Deus. Então, a terapia ela é importante. Quando uma pessoa ainda não conhece a palavra, não crê no poder, não crê na palavra de Deus, não tem fé suficiente, ela deve sim buscar terapia, para que ela não piore a situação dela. Agora, a igreja precisa entender que a cura de verdade acontece numa comunhão com o Senhor. É entendendo a palavra dele, é vivendo esse poder, essa vida, a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Olha o que Isaías profetiza. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é o jugo? Jugo é uma carga sobre os ombros, sobre o pescoço, opressão. Esse jugo será despedaçado por causa da unção. Algumas versões traduzem como gordura, mas aqui é uma manifestação divina. É a graça, é o poder, é Ele, o Espírito de Deus, que liberta, que quebra o jugo, o peso, a opressão. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Jesus veio para libertar. Nós vimos aqui aos Romanos, aos Coríntios, Paulo falando sobre o poder. Vamos ver agora aos Gálatas e aos Tessalonicenses o que Paulo fala para nós. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vejamos como a palavra de Deus é clara, é maravilhosa, nos ensina. Paulo está dizendo aos Gálatas, porventura, os sinais, as maravilhas que têm acontecido no meio de vocês acontecem pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a fé desperta, manifesta milagres, sinais.
Obras da lei são esforços humanos, estratégias humanas. Ele está dizendo aos Tessalonicenses aqui, que quando ele levou o evangelho, ele não levou apenas em palavras, mas sobretudo pelo poder, com manifestações de sinais, maravilhas pelo Espírito Santo aos Tessalonicenses. Muito parecido com o que ele disse aos romanos e aos coríntios. Então o evangelho ele tem que ser pregado dessa forma. Paulo não era melhor do que eu e você. Assim como Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, e por 3 anos e meio não deu chuva sobre a terra, mas quando ele orou de novo, então a chuva veio. Muito pode em sua eficácia a oração feita por um justo. Tiago está comparando Elias com a gente. Então Paulo também não é melhor do que eu e você. Nós temos que pregar assim, crendo no poder, porque é essa manifestação que liberta e que cura. Vamos ver agora, na igreja de Éfeso, como o evangelho foi pregado nessa igreja. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Esse acontecimento, esse fato aqui, foi na igreja de Éfeso e por toda a província da Ásia. A Bíblia está dizendo que até os lenços e aventais de Paulo eram levados para os enfermos, eles eram curados. E essa cura não era apenas física, não, mas era também, com toda certeza, de doenças mentais. E até mesmo demônios saíam das pessoas. Ou seja, toda a opressão, toda a angústia, o medo, tudo isso o Espírito Santo cura e liberta, assim como ele faz um cego enxergar, um surdo ouvir, um coxo andar. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus conquistou por nós, para nós, mostrando, revelando o reino dele, que hoje está sobre a sua igreja. O reino de Deus está dentro de nós, foi o que ele disse. Vamos ver também aos Hebreus agora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui o autor está dizendo que o próprio Deus deu testemunho juntamente com aqueles que pregaram a palavra. E como que Deus deu testemunho? Por sinais, maravilhas, por milagres, distribuições do Espírito Santo, ou seja, dons espirituais. Ele está dizendo que Deus deu testemunho. Olha o que eu disse, a maneira que Deus tem de se manifestar. Vimos no Velho Testamento e agora no Novo Testamento. É assim que Deus se manifesta. É assim que Deus confirma a nossa mensagem. Em Marcos 16 diz que os discípulos saíram pregando por toda parte e Deus cooperava com eles, confirmando a mensagem pelos sinais que os acompanhavam. Então, os sinais de Deus confirmam a nossa mensagem através de sinais. Foi tudo que Paulo disse aqui nos textos que eu li para você. Então, nós temos que entender a importância do poder de Deus sobre a nossa mente. E eu agora vou ler o último texto para você que mostra a relação do Espírito Santo com a nossa psique, com a nossa mente. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então o Espírito Santo fortalece o nosso espírito, Efésios 3,16. Ele fortalece o nosso espírito renova nossa mente. Assim nós pensamos com a mente de Cristo.
Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente saudável. Cristo é tudo em nós. Continue comigo nesse módulo, nesse curso, porque Deus tem saúde para você. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.